Fala, entusiastas! O mercado de carros elétricos no Brasil é uma montanha-russa emocional, mas o que está acontecendo com a Neta Auto é um verdadeiro teste para os nervos de qualquer consumidor. Se você viu o visual moderno do Neta Aya e pensou em aproveitar as promoções, respira fundo, antes de assinar o cheque. Quem é que usa cheque hoje em dia? Bom, depois dessa minha mancada e falta de noção, vamos continuar. Certo, como eu ia dizer, vamos destrinchar tudo, da recuperação judicial na China até a situação real das concessionárias e peças aqui no Brasil em 2026. Fica comigo, porque hoje a análise é cirúrgica. Aqui no Autocar Brasil, a nossa lealdade é com o seu bolso. Se a marca está balançando, a gente avisa. Então, se você quer fugir de roubadas antes de gastar seu dinheiro, já esmaga o botão de like e se inscreve no canal. Ative o sininho, porque em tempos de crise, informação é o melhor sistema de segurança do seu carro. O sonho que virou incerteza. Imagine a cena. Você compra um elétrico tecnológico com cheiro de novo e meses depois descobre que a fabricante entrou em recuperação judicial do outro lado do mundo. Esse é o drama real da Neta Auto. A marca chegou prometendo fábrica própria e rede gigante, mas a controladora Hoson New Energy, entrou em uma tempestade financeira severa na China em 2025. Hoje, vamos descobrir se as operações no Brasil ainda são seguras ou se você está comprando um mico elétrico de luxo. Origem e contexto. Quem é a Neta? A Neta Auto pertence à Hoson New Energy, uma gigante chinesa que existe desde 2014. Um detalhe importante: cerca de 49% das ações da empresa são de propriedade estatal na China, o que teoricamente daria uma blindagem. Mas nem o Estado salvou a marca de uma crise de liquidez em junho de 2025. Eles entraram em reestruturação judicial lá fora, devido a dívidas bilionárias, salários atrasados e fábricas paralisadas. Agora, em pleno fevereiro de 2026, a matriz tenta uma retomada lenta com o apoio de investidores, mas o oxigênio financeiro ainda é pouco. O modelo Neta Aya, popular ou premium? O carro de entrada da marca por aqui é o Neta Aya. Ele é um SUV compacto, ou melhor, é um crossover, que tenta equilibrar o preço de popular com mimos de luxo. Público: foca em motoristas de aplicativo e famílias jovens que querem sair do Dolphin Mini em busca de mais espaço. Acabamento: ele surpreende. Tem materiais de toque macio e uma central multimídia de 14,6 polegadas que humilha muito carro nacional pelado. O problema é que esse acabamento bonito não resolve a falta de confiança no pós-venda. Performance: são 95 cavalos e um torque de 15,3 kgfm. É ágil na cidade, mas o projeto é de uma geração mais antiga de elétricos da marca. Operação Brasil. Onde estão as concessionárias? No papel, a Neta prometia 30 lojas. Na vida real de 2026, a situação é dramática. O site oficial ficou em manutenção por meses e as redes sociais foram desativadas. Atualmente, a operação respira por aparelhos com apenas uma concessionária plena realmente ativa, a Neta Potenza, no Rio de Janeiro. Existem pontos de venda menores em alguns shoppings, mas a rede que traria segurança para revisões e reparos simplesmente não decolou. Estoque de peças, o grande medo. A marca jura que o Brasil é prioridade e que trouxe um lote de 75 mil componentes para o centro de distribuição em São Bernardo do Campo. Eles afirmam ter até peças complexas, como os sensores do sistema ADAS. Mas vamos ser realistas. Com apenas uma loja principal e vendas que não chegaram a 60 unidades em todo o ano de 2025, o custo de manter essa logística é altíssimo. Se o estoque em São Paulo acabar e a matriz na China travar de novo, seu carro vira um enfeite de luxo na garagem. Preços e a queima de estoque.
O Neta Aya chegou custando entre R$ 124.900 e R$ 134.900. Hoje, com o pátio portuário cheio de carros ano 2024 e 2025 parados, é comum ver descontos agressivos. Estão tentando queimar o estoque para pagar dívidas com fornecedores de logística e marketing. É aquela velha máxima: o preço é tentador, mas o risco vem no pacote. É seguro comprar hoje? Sendo muito sincero, não é. A Neta afirma que não sairá do Brasil, mas a estrutura mínima e as dívidas globais são sinais de alerta vermelho. O comprador hoje enfrenta 3 grandes riscos. Garantia. Se a operação fechar, quem assume o custo? Peças. Pequenas batidas podem significar meses de espera. Desvalorização. No mercado de usados, o Aya está sendo visto com muita desconfiança, o que derrete o seu patrimônio. Conclusão estratégica. O veredito do Autocar Brasil é: o Neta Aya é um excelente produto fabricado por uma empresa que está na UTI. Ele tem equipamentos que carros com preços muito mais altos não têm, mas a base que sustenta o uso do carro, a assistência e as peças, é instável. Ele não é perfeito, não é de luxo, é um carro simples para o dia a dia e uma porta de entrada interessante, desde que você aceite o risco. Quer economia? Essa é uma opção, mas prepare-se para as incertezas. E você, teria a coragem de colocar seu dinheiro em uma marca em recuperação judicial ou prefere a segurança dos nomes tradicionais? Comenta aqui embaixo, #RiscoNeta ou #Pé no Chão. Não esquece do like e de se inscrever para não ser pego de surpresa pelo mercado. Valeu, entusiastas, e até o próximo vídeo.